partidos da chamada Terceira Via se reuniram hoje para discutir os critérios para a escolha do candidato único para a disputa presidencial. O nome deve ser escolhido com base nas pesquisas quantitativas e qualitativas. Sobre essa expectativa para essa decisão, a gente vai conversar agora ao vivo com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Presidente, muito bom dia, muito boa tarde já. Obrigada por falar com a gente. Bem-vindo ao Live CNN. É um prazer e uma satisfação conversar com vocês e num bom momento que nós estamos vivendo, porque reafirmamos aí para aproximadamente 65% do eleitorado brasileiro que acha que é importante para o processo eleitoral uma candidatura de terceira via. Nós estamos caminhando para isso. Sim, presidente, bom, então os senhores se reuniram nessa manhã para discutir aí os critérios, vão fazer uma pesquisa para avaliar qual deve ser o cabeça de chapa, qual que deve ser o candidato e o vice que vão ser anunciados pela terceira via. Será então uma escolha técnica e a data do dia 18 de maio está mantida ou deve ser adiada também? Olha, primeiro é uma avaliação que terá que ser feita não apenas por nós, presidentes, mas nós estamos colocando isso para os nossos partidos, as executivas e os diretórios nacionais, para os candidatos, e é evidente, vamos buscar alguns dados que sejam mais objetivos e buscar o consenso. Quem melhor une, quem melhor representa, todo um critério que eu diria que é normal em qualquer escolha e para qualquer cargo eletivo, especialmente nesse momento. Vamos ter muita responsabilidade, porque, como eu disse, o país está esperando uma candidatura dessa terceira via. O dia 18 era um dia que estava marcado quando nós estávamos ainda conversando com a União Brasil e tínhamos uma outra dinâmica. Quando essa definição de buscar pesquisas quantitativas e qualitativas, nós vamos ter que nos submeter, por exemplo, a elaboração, a execução dessas pesquisas. Então, nós não podemos marcar uma data enquanto não tivermos o resultado. Daí, eu acredito que dificilmente, dia 18, nós teremos a finalização de todas essas pesquisas, especialmente as qualitativas. Mas tão logo termine, e nós estamos aguardando e trabalhando para que seja antes do final do mês de maio, nós vamos estar definindo essa candidatura única da terceira via. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, presidente, se a gente fosse trazer uma porcentagem, então, a respeito da data do dia 18, o senhor diria que está mais próximo dos 100% de que não será anunciado nessa data, é isso? Olha, é mais fácil perguntar ao Instituto de Pesquisa que nós vamos contratar quando é que ele vai terminar as pesquisas. Aí você tem a data exata. Eu não posso aqui ficar dizendo isso em cima de hipótese. Eu só sei que será ainda nesse mês de março, nesse mês de maio. Presidente, e essa definição que vai agora ser adiada, né, provavelmente por conta dessa pesquisa que vocês encomendaram, essa demora na definição do candidato não é prejudicial para a terceira via? Não. Prejudicial seria se não tivéssemos a possibilidade de ter uma candidatura única. Isso sim, é que era ruim, não apenas para a terceira via. Eu acho que seria muito ruim para o país. Mas mais um dia ou menos um dia, isso evidentemente não vai ter grande importância. Presidente, Ciro Gomes, o antigo conhecido do senhor, já foi filiado, inclusive, do PPS, candidato pelo partido. Existe alguma possibilidade de conversa com o Ciro nessa estrutura de terceira via, uma vez que ele havia dito que só conversaria com a terceira via sem Sérgio Moro? Agora não tem nem Sérgio Moro, nem União Brasil. Olha, nós estamos abertos, claro. Não vai haver a definição legal de candidato algum, salvo nas convenções. Então, até lá, é evidente que você está aberto à discussão com qualquer outra força política, com outras candidaturas. Tudo pode acontecer, nada ainda está definido. Então, nós estamos abertos. Eu defendo no Cidadania há muito tempo que o diálogo com Ciro Gomes, que o diálogo, inclusive, com quem ele achava que não poderia, com Sérgio Moro, deveria se dar, como devemos buscar diálogo também com Podemos, com outros partidos que não tenham definição com candidatura presidencial.
quem sabe até com a União Brasil, que imagine que pode dar um passo atrás e voltar a compor no momento em que tem uma candidatura e essa candidatura possa se crescer e apontar que tem chances de disputar o processo eleitoral com possibilidade de vitória. Nesse sentido, podemos atrair, sem dúvida alguma, nenhum empecilho ou obstáculo para um diálogo com o candidato Ciro Gomes. Presidente, na pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, o melhor da terceira via, né, o que tem mais intenção de voto, é o ex-governador de São Paulo, João Dória, com 3%, Tebet tem 1%. Na sua avaliação, algum deles pode decolar? Olha, qualquer um deles, sem dúvida alguma. Até porque é um sinal de que você mantém muita pouca variação e são variações que ficam na margem de erro, seja de Lula, seja de Bolsonaro. Se um sai um pouco, num a outro instituto de pesquisa cai. Então, e você mantém um quadro que é um cenário que está meio inerte. E é evidente que a chamada terceira via ou os candidatos desse campo, como não há uma definição, você tem ainda possíveis candidatos, isso não vai crescer. Eu costumo dizer como exemplo que se me perguntar algum entrevistador de alguma pesquisa qual é o meu candidato a presidente, eu não sei responder. Eu diria que é qualquer um da terceira via. E é essa a minha intenção, claro. Posso escolher, estou participando desse processo, mas qualquer candidato que representar a terceira via terá meu voto no primeiro turno, sem dúvida alguma. Mas isso significa que eu estou lá como indeciso. E é normal. E você tem na sociedade brasileira uma ampla presença de eleitores que ainda não definiram, porque julgam, e eu dei esse número, 65%, isso apurado numa pesquisa bem recente, de que 65% do eleitorado brasileiro acha que é muito importante ou importante para o processo eleitoral uma candidatura da terceira via. Portanto, isso não significa voto, mas isso significa um espaço que pode crescer candidatura da terceira via, sem dúvida. Vamos abrir o microfone para a nossa analista, Basília Rodrigues. Ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, tudo bem, Freire? Bem, Basília. Bom dia, como vai? Tudo ótimo. No dia 1º de abril, o PSDB e o Cidadania entraram com o registro em cartório da federação, né? Esse casamento de papel passado, né? Por 4 anos, então, a parceria dos dois partidos não tem como um pular fora do barco, um decidir, o outro também tem que decidir junto. Então, tem mais de um mês casados. Quais são as dores e delícias aí do Cidadania de estar casado com os tucanos? Olha, teve um companheiro nosso, Léo Correia, lá de Pernambuco, Léo Salatiel e Léo Correia, esse foi outro, mas fez um comentário interessante. Nós não temos... Bem, a princípio nós perdemos a conexão. Não, mas voltou. Isso, infelizmente, infelizmente, quando entra em celular, quando entra uma chamada aí. Mas já me avisaram que tem um tiquezinho que a gente consegue tirar. Vou aprender para não correr mais isso. Né? Mas olha, ele falou, não em casamento, mas ele falou num contrato. Mas vamos admitir casamento e um contrato também. Teve dores bem maiores antes de concretizarmos esse nosso encontro. Eu fui muito mais dolorido anteriormente, o partido discutindo, partido com muitas indecisões. Hoje nós estamos já apreciando, já que uso o casamento, a metáfora da lua de mel. Por quê? Porque estamos começando a encontrar que foi positivo na organização de nominatas, na construção de chapas para o partido disputar, inclusive majoritária, caso do Amazonas, estamos com boa disputa. Ou seja, foi algo acertado. E eu diria mais, não só como um arranjo eleitoral, que foi importante porque juntou forças políticas que tinham maiores identidades, mas é que essas identidades apontam para um futuro também de uma nova formação política. Quem sabe, refundando social-democracia hoje,
aliada com liberais, com ambientalistas, forças políticas que são responsáveis, inclusive no mundo, por aquilo que é de mais avançado do ponto de vista democrático, que entende o mundo dessa nova sociedade, da nova economia verde, economia de fontes de energia renováveis, né? A visão da globalização como processo de integração, governança global, toda uma visão humanista, internacionalista, cujo exemplo a gente pode dizer, estamos todos juntos na defesa da Ucrânia, na solidariedade ao povo ucraniano, repelindo e condenando a invasão de Putin à Ucrânia por tropas russas. Então, isso é um pouco um pensamento desse mundo moderno, mundo do século XXI. Pois bem, nós temos isso. Claro que tem problemas, tem setores que não se afinam muito, mas, no geral, é isso que nos move, não apenas o processo eleitoral. A gente conversou então com Roberto Freire, presidente do Cidadania. Presidente, muito obrigada por falar com a gente. Bom, se tiver novidade aí sobre a data, sobre quem que pode ser o candidato aí, a gente está sempre à disposição, claro. Até uma próxima. Será ótimo, não tenha dúvida.